Bom dia, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas ao nosso devocional de hoje. Hoje a gente vai ler o capítulo 30 de Provérbios, hoje 30 de novembro, sábado. Estamos aqui já praticamente encerrando, né, esse objetivo da gente ler em cada dia do nosso mês um capítulo. Tem sido um momento assim muito bom. Um momento de muito aprendizado, de conexão com Deus, relacionamento íntimo. Para a gente ler o Provérbios 30 de hoje, a gente vai orar. Então, para a gente se preparar para este momento, pode fechar os seus olhos, respirar fundo. Senhor Pai querido, obrigada por mais uma manhã, obrigada por estarmos mais um dia aqui na sua presença, reunidas, né, para ler a sua palavra. Nosso coração, ele fica muito alegre, grato, para a gente poder compartilhar, né, a palavra. Que o Senhor nos capacite para que a gente busque entendimento e principalmente aplique a sua palavra. Nós estamos aqui por conta disso, né, para que a gente tenha conhecimento, entendimento e principalmente a gente aplique isso no nosso dia a dia. Então, obrigada por nos chamar mais para perto, que o Senhor caminhe conosco. A nossa oração é para que o Senhor venha nos capacitar e tirar o melhor de nós, né? Então, a gente possa refletir sobre a palavra de hoje, a leitura de hoje, a respeito do que a gente precisa mudar. Então, que o Senhor possa ministrar no nosso coração de maneira profunda, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá. Provérbios 30, versículo 1. Os ditados de Agur, filho de Jaque, contém esta mensagem: estou cansado, ó Deus, estou cansado e exausto, ó Deus. Né? É um desabafo de Agur, que ele fala, estou exausto. Ele revela a limitação dele, né, a respeito que ele está cansado. Então, estou cansado, estou exausto. Então, uma das coisas importantes também, né, a respeito da sabedoria, é a gente reconhecer a nossa limitação. Não é ruim a gente reconhecer, às vezes, um pensamento ruim, ou às vezes reconhecer a nossa tolice. Eu me pego várias vezes pensando, caramba, por que eu tô pensando isso? Por que eu tô olhando para aquela pessoa e julgando, né? Então, a gente pensar, né, a respeito de como a gente pode pensar de determinadas maneiras e agir de determinadas maneiras, se revoltar com isso, ou às vezes se revoltar porque você não consegue perseverar nas coisas, igual a gente tá aqui há 30 dias, tá aqui todos os dias escutando e colocando isso em prática, isso faz a gente refletir do que a gente pode melhorar. Então não é ruim, né, a gente se revoltar e ficar nos questionando a respeito dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então, colocar uma luz na nossa limitação, e é o que ele está fazendo, né? Eu estou cansado e exausto, né? É um desabafo dele. Então, pedir para Deus o que eu posso fazer para, né, não estar mais cansado, para eu perseverar. Versículos 2, 3 e 4, eu vou ler. Sou o mais tolo dos homens, não tenho discernimento, não aprendi a sabedoria humana, nem tenho conhecimento de santo. Quem é capaz de subir aos céus e descer? Quem segura o vento nas mãos? Quem envolve os oceanos em sua capa? Quem criou o mundo inteiro? Qual é o seu nome? Qual é o nome do seu filho? Diga-me se é que sabe. Então, em primeiro lugar, ali ele está falando, sou o mais tolo dos homens, não tenho discernimento. De novo, reconhecendo as limitações, né? Que é o que a gente falou no versículo 1. Então, o primeiro passo é a gente buscar essa sabedoria verdadeira. Este verso ele vai nos lembrar que a sabedoria ela vem de Deus. Não se trata apenas de vir aqui acumular um monte de informação, ler um monte de livro, mas esse relacionamento íntimo com Ele. Então, a gente deve buscar a sabedoria na Bíblia, em oração, reconhecendo que Deus é a fonte de todo entendimento. E aí ele vai descrevendo ali os atributos, falando que nenhum ser humano é igual a Deus, né? Quem que pode subir aos céus e descer? Né, que ele ressuscitou, quem segura o vento com a mão, quem envolve os oceanos como capa, quem criou o mundo inteiro, né? Então, ser humano nenhum tem essa capacidade. Então, é que ele é soberano, né? Deus é o maior. Né? Versículo 5, toda palavra de Deus se prova verdadeira, ela é escudo para quem busca a sua proteção. Versículo 6, não acrescenta nada às palavras dele, se o fizer, ele o repreenderá, mostrará que você é mentiroso. Esse versículo ele declara que a palavra de Deus ela é verdadeira, confiável e sem erro. Né? Ele traz ali, não acrescente nada às palavras dele. Então, confiar na Bíblia como ela é a fonte de verdade absoluta.
E ela que tem que nos direcionar, né? Então é ali que a gente vai buscar refúgio em momentos de dificuldade, em momentos de aflição, sabendo que Deus, ele é fiel e ele nos protege mediante as escrituras, né? Então, e fala nessa parte de não acrescentar, é que muita gente que tem outros tipos de religiões, enfim, que evidenciam outros deuses, enfim, eles têm até um outro livro que às vezes é mais importante do que a Bíblia, né? Então, que as pessoas vão tentando ajustar as opiniões delas e as preferências a respeito do que elas querem. Então, elas pegam a Bíblia, muda e cria algo diferente disso, né? Que é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Com pessoas que criam coisas a partir da Bíblia. E aí, a gente tendo esse conhecimento, a gente evita esses falsos ensinamentos. É por isso sempre buscar na Bíblia. Versículo 7, ó Deus, eu te peço 2 favores, conceda-os antes que eu morra. Primeiro, ajude-me a ficar longe da falsidade e da mentira. Segundo, não me des nem pobreza e nem riqueza. Então, né, ficar longe da falsidade e da mentira é sempre zeloso pela verdade, né? Tratar as pessoas de maneira justa. E aqui ele fala da riqueza, porque ser extremamente pobre no sentido de não fazer nada o que precisa para isso julgar os ricos é errado. E pedir para Deus sabedoria, e não é que não é para ter riqueza, mas a riqueza, sem sabedoria, ela vai dominar a sua vida. E isso é ruim. Então, pedir para Deus saber, né, não ter preguiça para a gente perseverar e não ficar ali na pobreza, que a preguiça vai te levar a isso. E pedir para que Deus te dê sabedoria para administrar o que você tem, né? Porque para que as riquezas, nem a dificuldade domine a sua vida. Versículo 9, pois se eu ficar rico, pode ser que eu te negue e diga, quem é o Senhor? E se eu for pobre demais, pode ser que eu roube e com isso me desonre no nome de Deus. Então ele falando ali, né, do extremo da riqueza e da pobreza, né? A riqueza sem sabedoria vai virar maldição. E a pobreza, de uma maneira que eu não consigo me manter, ela é insustentável e às vezes a pessoa vai fazer algo para poder sair daquela situação. Então, buscar a sabedoria sempre para ter capacidade de construir riqueza, né? E a gente dominar esse dinheiro, não ele nos dominar. Versículo 10, não fale mal do servo a seu senhor, do contrário, o servo o amaldiçoará, e você sofrerá as consequências. Não fale mal do servo ao seu senhor. Então, o que é isso, gente? Não se intromete em assunto que você não é chamado. Não calunie as pessoas sem ter conhecimento de causa. É simplesmente pelo fato de você não conseguir ficar com a língua dentro da boca, sabe? Então, não se intrometer, não falar dos outros sem você saber a respeito daquilo que você está falando. Versículo 11, vou ler o 11, o 12, o 13 e o 14 agora. Alguns amaldiçoam o pai e são ingratos com a mãe. Consideram-se puros, mas são imundos e nunca foram lavados. Olham ao seu redor com orgulho e lançam olhares de desprezo. Seus dentes são como espadas e suas presas como facas. Devoram da terra os pobres e da humanidade os necessitados, né? Aqui ele fala daqueles que não honram pai e mãe, né? Que caluniam, falam mal. Ser uma pessoa que despreza os seus pais, independente do que eles fizeram. Porque existem muitos pais, né? Que não são tementes a Deus, que abusaram dos seus filhos, que não cuidaram. Só que isso é um mandamento, né? Honrar pai e mãe. Então, se você não trata bem seus pais, isso vai se estender para outras pessoas e para outras áreas. Então, honrar pai e mãe, ele é um princípio, né? Porque eles que nos geraram, eles que nos deram a vida. E os nossos pais, eles são seres humanos falhos, como todo ser humano é, né? Mas a honra, ela vem no sentido de reconhecer que eles nos deram a vida, né? E eles cuidaram de nós quando a gente era criança. E se não aconteceu essas coisas, a gente perdoar os nossos pais, esse perdão, ele agrada o coração de Deus, né? E isso nos aproxima do propósito e do nosso chamado de Deus. Então, honrar eles, e se eles não fizeram por merecer isso, né? É a gente perdoar, mesmo assim cumprir esse princípio. Porque é Jesus Cristo que é o nosso Pai, né? Que ele vai suprir. E ele tem tudo isso de sobra.
né? Então a gente não precisa ficar revoltado porque a gente não teve isso dos pais, porque a gente tem isso de Jesus Cristo, né? Versículo 14, seus dentes são como espadas e suas presas como facas, devoram da terra os pobres e da humanidade os necessitados. Versículo 15, as sanguessugas têm duas bocas que dizem mais e mais. Há 3 coisas que nunca se satisfazem, ou melhor, 4 que nunca dizem. É suficiente. Então ele traz aqui, né, a respeito da sanguessuga, que simboliza o desejo sem fim, sempre pedindo mais, né? Aquele que pede mais para si, independente do que aconteça, prejudicando outras pessoas, não aquele que quer mais para poder transbordar na vida do outro, que é essa que a gente tá aqui para isso, né? Então, ali ele continua: a sepultura, o ventre estéril, o deserto sedento e o fogo abrasador. Então, 4 coisas, é melhor 4 que nunca dizem é o suficiente, né? A sepultura, a morte, ela nunca para de receber, né? Tá sempre pessoas morrendo ali. O ventre estéril, né? O desejo por ter filhos e quem não poder tê-los pode ser intenso e contínuo. O deserto sedento, né? A terra que precisando constantemente de água para sustentar a vida. E o fogo abrasador, o fogo nunca para de consumir enquanto há algo para queimar. Então, reconhecer a insatisfação humana, que a gente é naturalmente inclinado a querer mais, mas a gente precisa aprender a controlar os nossos desejos, né? Buscar contentamento em Deus, só Ele pode preencher os nossos anseios mais profundos e trazer a verdadeira satisfação. Evitar a ganância, né? Desejos insaciáveis, como a gente representa no texto, pode nos levar a comportamentos destrutivos se não forem controlados. Então, viver em equilíbrio e gratidão, confiando que Deus ele vai prover o necessário para nós. Versículo 17, os olhos de quem zomba do pai e despreza as instruções da mãe será arrancado pelos corvos do vale, devorado pelos arbutres. Então fala que a desprezo e zombaria contra os pais é a consequência disso. Então ele vai nos lembrar que honrar os pais não é apenas um mandamento, mas um princípio que vai proteger as nossas vidas e nos manter no caminho de sabedoria e bênção. Versículo 18, há 3 coisas que me deixam maravilhado, ou melhor, 4 coisas que não entendo. Como a águia plana no céu, como a serpente rasteja sobre a rocha, como a embarcação navega no mar e como o homem ama a mulher. A águia no céu é um voo que não deixa marca, né? No ar, ali ele simboliza liberdade, mistério. A parte da... Como a serpente rasteja sobre a rocha, né? A sua movimentação suave, sem pegadas. É intrigante, né? A gente vê a cobra, o jeito que ela vai. A embarcação que navega no mar, né? O deslocamento das águas profundas, deixando apenas rastros temporários no mar. O homem que ama uma mulher, né? Um relacionamento romântico. E o amor, ele é complexo, cheio de mistério. Imagina, você não conhece a pessoa a vida inteira, certo? Você, sei lá, conheceu ela com 25, 30 anos, enfim, casou. Por a maior parte da sua vida, você não conhece essa pessoa. E a partir do momento que você conhece, você se torna uma só carne e você dá vida por essa pessoa, né? Então, os relacionamentos humanos, especialmente o amor, ele é profundo. E exige cuidado, compreensão e respeito. Então, ele nos convida a contemplar a grandeza da criação e as complexidades que existem na experiência humana, reconhecendo o Deus como autor de tudo. E tem coisas que a gente não vai entender, né? Versículo 20, a mulher adúltera devora o homem, depois limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Então, ela age como se o pecado fosse algo normal, sem considerar as consequências espirituais disso. Então, quando a pessoa ela tá muito envolvida com o pecado, ela não vai conseguindo discernir o que é errado, não, porque aquilo já tá normal para ela, né? Versículo 21, há 3 coisas que fazem a terra estremecer, ou melhor, 4, que ela não pode suportar. O servo que se torna rei, o tolo arrogante que prospera, a mulher amargurada que enfim, arranja o marido e a serva que toma o lugar da senhora. Então vamos lá. 3 coisas que fazem a terra estremecer. O servo que se torna rei, o tolo arrogante que prospera, a mulher amargurada que enfim arranja o marido e a serva que toma o lugar da sua senhora, né? Ele descreve as condições do caos e da desordem quando certos aspectos na sociedade acontecem, né? E da vida familiar que está fora de equilíbrio.
Então, a insatisfação constante, ela pode gerar desordem e afetar os nossos relacionamentos. Então, encontrar contentamento em Deus e nas bênçãos que Ele nos deu é a chave para que a gente tenha essa paz interior. Versículo 24. 4 coisas na terra são pequenas, mas muito sábias. As formigas, que embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão. Que a gente também já falou sobre isso, né? Que ela nos ensina que ninguém precisa falar nada para ela. Que ela vai lá no verão, ela trabalha, ela guarda para o inverno. Que a gente precisa ser proativo dessa maneira, que foi exemplo até para a gente investir, né? Que a gente precisa poupar parte para nossa aposentadoria, para nossa reserva, né? Então, a formiga nos ensina a respeito disso. E aí traz os coelhos silvestres, que não são poderosos, mas fazem suas tocas nas rochas. Então, que mesmo eles não sendo poderosos, eles se protegem. Os gafanhotos, que embora não tenham rei, marcham em fileira, que não precisa ter ninguém mandando, eles estão fazendo as coisas corretas. E as lagartixas, que embora sejam fáceis de apanhar, vivem até os palácios do rei. Vivem até nos palácios dos reis. Versículo 29. Há 3 seres vivos que caminham com passo elegante, ou melhor, 4 que se movem de modo imponente. O leão, rei dos animais, que não abre caminho para ninguém. O galo, que anda de peito estufado, e o bode e o rei à frente do seu exército. O bode e o rei à frente do seu exército. Então, a imponência do leão, a coragem dele, né? Se você vê, às vezes ele pode ser que não é o mais forte, mas ele é o mais imponente e corajoso. E o último versículo ali no 31, ele fala: o rei à frente do seu exército. Então, ele coloca o rei em uma posição de autoridade, coloca ele à frente do exército, que é algo que mostra uma coragem, mostra o zelo pelo seu povo, uma liderança forte, né? Está à frente do exército. E é o nosso rei, que é Jesus Cristo, que ele está à frente de nós. Então, a gente não precisa temer nada. Versículo 32. Se você agiu como tolo e foi orgulhoso ou tratou mal, tape a boca em sinal de vergonha. É se arrepender, basicamente. Se você fez algo errado, resolve isso. Não fica levando isso adiante, empurrando isso com a barriga, né? Achando que as coisas vão se resolver com o tempo. Então, se você fez algo de errado, vai lá e resolve. Pede perdão, muda a sua atitude. Versículo 33, como bater o leite produz manteiga, e um soco no nariz faz sangrar, provocar a ira, resulta em brigas. Como bater o leite produz manteiga, o soco no nariz faz sangrar, provoca a ira e resulta em brigas. Ele faz analogias para ilustrar que certas ações têm como consequências diretas e inevitáveis, né? Ele faz uma comparação entre o processo de gerar algo e a consequência desse comportamento. Certo? Então ele fala, assim como o leite, quando processado, ele se torna manteiga, as boas ações ou atitudes podem gerar bons frutos. Da mesma forma que uma ferida no nariz resulta em sangramento, certas ações, especialmente impulsivas e violentas, geram consequências negativas, como o sofrimento e o dano. O que provoca a ira gera contenda. Quando alguém incita a ira, o resultado disso vai ser o conflito, né? Então, é pra gente ser cautelosas, né, com as nossas palavras, ações, entendendo que o que a gente faz, o que a gente diz tem impacto direto nas pessoas ao nosso redor. E o principal é a amabilidade, a gente fará com amor, com carinho, acolhimento, gera paz isso, né? Então, evitar atitudes que inflam a ira, né, e causa desentendimento. A paz ela é alcançada com sabedoria, paciência, autocontrole. Então, antes de agir ou reagir, a gente lembra que as atitudes elas podem gerar resultados que afetam a todos, para o bem ou para o mal. Então, finalizamos agora os nossos 33 versículos de Provérbios. Acho que o principal que ele trouxe aqui para nós é reconhecer as nossas limitações, que falou lá no primeiro versículo, né? E a necessidade dessa busca da sabedoria divina para a gente tomar as melhores decisões, né? Ser grato pelo que Deus proporciona. Isso não significa que eu não busque mais, entende? Tipo, eu querer mais para poder transbordar não significa que eu não sou grata. Então, tem como eu ser grata, viver com contentamento, sem cobiçar as riquezas de maneira excessiva, mas buscar mais para transbordar. Porque tem pessoas que não têm capacidade, tem pessoas que não têm estudo, não têm base familiar, e essas pessoas às vezes não conseguem se sustentar. Então, nós que temos uma base, que temos conhecimento, que precisamos buscar essa riqueza de maneira sábia, para que a gente possa transbordar na vida das pessoas, né? Então, ser grato, contentado com tudo que a gente tem, e buscar fazer mais e melhor para que a gente possa transbordar na vida das pessoas. Respeitar os relacionamentos e as autoridades, manter a honra e o respeito, especialmente com os pais e a nação, né? O desrespeito e a insatisfação, ela pode gerar desordem. Ser responsável pelas nossas escolhas, lembrar que todas as nossas atitudes impulsivas, elas podem nos levar a resultados negativos.
e cuidar com as palavras e atitudes, né? Porque ela tem o poder de criar a harmonia ou desordem. Então, Provérbios 30, ele nos ensina a viver com sabedoria, humildade e responsabilidade, reconhecendo a soberania de Deus, né? Que ele é o maior, né? Buscar viver em harmonia com ele e com os outros. E a vida ela é cheia de mistérios, né? E desafios. Mas a gente pode viver de maneira mais equilibrada e sábia e seguindo os princípios ensinados na Bíblia. Amém? Amém, amém, amém. Vamos agora orar para a gente encerrar a nossa rotina e pedir, né, a bênção para o nosso final de semana, para o nosso sábado. Senhor Deus, agradecemos, Senhor, por tua sabedoria, que é mais preciosa do que o ouro, mais valiosa do que qualquer tesouro, Deus. Reconhecemos as nossas limitações, as nossas necessidades e pedimos que a gente possa buscar a tua orientação, a tua direção em todos os momentos, com humildade, reverência, confiando em tua sabedoria infinita. Senhor, que o Senhor nos ensine a viver de maneira sábia, com contentamento, assentando o que é suficiente para as nossas vidas, sem cobiçar ou buscar o que a gente não precisa. Que o Senhor nos ajude a cultivar um coração grato por tudo que o Senhor nos proporciona, lembrando que a nossa verdadeira segurança está em Ti. Que a gente possa refletir, Deus, sobre as nossas ações, palavras, atitudes, lembrando que tudo que a gente faz gera uma consequência, né? Que o Senhor nos dê discernimento para escolher sempre a paz, a harmonia, o respeito, principalmente nos nossos relacionamentos, que as nossas atitudes elas sejam fontes de bênção e não de contendas de briga. Pedimos que, em meio aos mistérios da nossa vida, a gente confie sempre em Ti, sabendo que há coisas que a gente não compreende, né? Mas que o Senhor, e com sua infinita sabedoria, conhece profundamente. Então, ajude-nos a descansar na certeza que Tu estás no controle de todas as coisas. Por fim, pedimos que o Senhor nos capacite a ser luz, aonde quer que a gente esteja, vivendo com sabedoria, humildade e amor, refletindo a Tua glória em tudo que a gente faz. Em nome de Jesus, oramos. Amém, amém, amém. Que vocês tenham um lindo sábado, abençoado. Fiquem com Deus e nos vemos amanhã.